Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e redação. Na ocasião, nós iremos fazer a correção do simulado 2 de língua portuguesa e redação. Então, vamos dar início à nossa correção. Primeiro descritor, que é o descritor 12, que é a continuidade dos descritores anteriores. No descritor 12, nós temos o seguinte: identificar semelhanças e ou diferenças de ideias e opiniões na comparação entre textos. Então nós temos aí, nós temos que desenvolver a habilidade, de fazer isso que o comando do descritor está pedindo, é identificar semelhanças ou diferenças de opiniões e ideias na comparação entre textos. Então nós temos o texto 1, que ele fala sobre os emojis. Atualmente nós temos o costume, atualmente de um bom tempo para cá, nós temos o costume de usar palavras para conversar, para fazer interação. E aos poucos os emojis, as figuras, as imagens, elas foram ganhando espaço. Então, no texto 1 ele traz aí um artigo que fala dessa situação, da utilização das palavras como principal meio de interação e de que esses emojis, essas figuras, elas estão ganhando cada vez mais espaço. Então vamos aqui para o texto 2. Texto 2 nós temos uma imagem de um pai fazendo um desenho rupestre numa parede. É um homem da idade da pedra, o homem das cavernas, e o seu filho desenhando imagens mais atuais, os chamados símbolos da internet. Então, na comparação entre esses dois textos, nós temos o seguinte, na questão: o artigo e a charge, embora sejam gêneros bem distintos, abordam. A alternativa correta para essa questão é a letra D, a semelhança entre a linguagem moderna e a pré-histórica. Ok, pessoal? Porque os emojis são utilizados hoje na linguagem moderna, mas ele faz aí uma comparação, uma semelhança com a linguagem utilizada na pré-história. Vamos para a nossa segunda questão. Para a segunda questão, pessoal, nós temos aí o D13. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema. Nós teremos dois textos que irão tratar de um mesmo tema ou assunto, e nós teremos agora que ter a habilidade de reconhecer as diferentes formas de tratar essa informação entre esses dois textos. Ok? O texto 1, ele fala da transformação do cerrado, feita pela ação humana, onde é tirada a vegetação nativa e em seu lugar é cultivado outras culturas, como no caso do texto 1, a soja. E esse texto ele tem uma linguagem mais poética, a gente percebe que ele é feito mais em forma de estrofe, em versos. Vamos para o texto 2. O texto 2, tratando do mesmo tema, que fala do impacto causado ao cerrado pela ação humana. Nesse texto ele já trata do cultivo da cana-de-açúcar, onde mais de 70% das regiões corresponde a locais ideais para o cultivo. Esse texto ele nos traz dados de uma pesquisa. Ele trata o tema de forma mais objetiva e menos emotiva. Ok? Então nós vamos aqui para o enunciado da questão. Uma abordagem comum a esses dois textos refere-se. A questão pede algo comum, algo semelhante sobre esses dois textos, sobre o que eles abordam. Então a alternativa correta é a letra A, a destruição do cerrado para aumentar áreas de plantação. Nós vemos aí que o texto 1 ele fala na plantação da soja e o texto 2 fala na plantação
da cana-de-açúcar, todas elas na região do Cerrado, ok? Alternativa A correta. Para a terceira questão, nós temos o descritor 14. Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade. O que são recursos coesivos? É um conjunto de elementos usados para estabelecer relação de sentido entre as partes de um texto, seja no modo oral ou escrito, que é o nosso caso. Então nós temos um texto aqui, o peixe, que ele fala do ato de pescar, né? Da questão tanto do peixe quanto do camponês. Essa ação que é realizada, essa interação entre os dois. Vamos para o enunciado da questão, que nos diz assim: no verso, se na ponta de um fio longo e fino, no verso 5, a expressão destacada refere-se à palavra. Essa expressão, fio longo e fino, refere-se a que palavra dentro do texto? Então nós temos a alternativa correta, a letra D, anzol. Para responder uma questão desse tipo, muitas vezes você vai ter que se apegar ao seu conhecimento de mundo, às suas experiências e saber que o fio longo e fino se trata da linha, como nós chamamos, onde fica o anzol. Então a alternativa correta, a letra D. É uma questão de nível fácil. Agora, pessoal, o descritor 15, para responder a quarta questão. Esse descritor, ele nos traz assim, identificar a tese de um texto. O que é tese? É a ideia. Qual é a ideia que esse texto apresenta? Então nós temos aí a ideia que o texto nos traz, né? Ele defende a ideia de que desmatar é preciso, é necessário. O nome do texto é Desmatar não vale a pena. Aí ele começa: desmatar é ruim, mas traz crescimento econômico. Ele está dando aí uma justificativa do crescimento econômico para usar a questão do desmatamento. Essa é a ideia utilizada no texto. Vamos para o enunciado da questão. Nesse texto, o autor discorda de qual tese? Ou seja, qual é a ideia que o autor discorda? Letra A. Desmatar é ruim, mas traz crescimento econômico. No decorrer da leitura, quando você estava respondendo à atividade, você percebeu, acredita-se que você tenha percebido essa situação. O autor do texto, ele discorda de que desmatar é ruim, mas traz crescimento econômico. Então, é dessa situação que o autor discorda. Ok? Gabarito correto, letra A. Nós vamos aqui agora para a quinta questão, que é sobre o descritor 16. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Esse texto ele fala que o etanol da cana-de-açúcar é o que menos polui, o etanol brasileiro, que ele diz aí na primeira linha que é melhor que todos os outros produzidos por outros países. Quais são os argumentos dentro desse texto que ele justifica aí para defender essa tese, essa ideia? Vamos lá, os argumentos dentro do texto. Dentro do texto ele diz assim, que o etanol brasileiro ele reduz em até 80% as emissões de gases que provocam o efeito estufa. É um dos argumentos usados para defender de que o etanol brasileiro é o melhor entre todos os outros. E nós temos aí outros dois argumentos. Que o etanol de milho americano reduz apenas em 30% as emissões de gases do efeito estufa. E já o etanol produzido pelos países europeus, que é a base do trigo, ele reduz em apenas 50%. Então, recapitulando, o brasileiro ele reduz em até 80%. Esses argumentos, eles sustentam a ideia de que o etanol brasileiro é o melhor de todos os outros. Vamos para a questão. Quinta questão. O argumento que sustenta a tese, que eu acabei de falar, de que o etanol da cana-de-açúcar brasileira é melhor que todos os outros, é. Então eu apresentei os argumentos para vocês agora há pouco.
Alternativa correta, a letra A. O nosso etanol reduz em até 80% as emissões de gases. Esse é um dos argumentos usados para sustentar essa ideia de que o etanol brasileiro ele é melhor do que todos os outros. Alternativa correta, letra A. O D17 para responder à questão de número 6. O D17 nos diz: reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcadas por conjunções e advérbios. São elementos dentro do texto que irão fazer a conexão entre as partes do texto, ok? Então nós temos aí o texto de Agar. Alguém entrou na nossa casa enquanto estávamos fora e o seu cachorro não fez nada. Você não disse que o Chacota era um cão de guarda? Ele é, mas guarda as coisas erradas. Então, vamos aí à questão. No trecho, mas guarda as coisas erradas, a palavra destacada, mas, estabelece relação de. O que é que essa conjunção, essa palavrinha aí, mas, o que é que ela significa, qual é a relação de sentido que ela estabelece dentro do texto? Letra E, oposição. É a ideia de oposição que traz dentro do texto. Ele guarda as coisas, mas ele guarda as coisas erradas. Ok? Letra E, alternativa correta. O D18, para responder à sétima questão. Reconhecer o sentido do texto e suas partes sem a presença de marcas coesivas ou dos recursos coesivos que eu falei numa questão anteriormente. Tentar reconhecer o sentido do texto sem a presença dessas marcas. Então nós temos aí um texto que fala sobre a herança. Vocês devem ter realizado a leitura do texto, que ela vai falar que tem muito carinho pelo telefone fixo, né? Então, a sétima questão nos diz, no trecho, e isso desde os tempos em que o pronome destacado remota o trecho, pronome isso, ele remonta ao trecho da letra A. Tenho muito carinho pelo meu telefone fixo. Gabarito correto da alternativa, da questão, aliás, é a letra A. Ok, pessoal? Nós vamos agora para a questão 8, que nós temos o descritor 19. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras, frases ou expressões. Algumas palavras e frases ou expressões elas são usadas de propósito dentro do texto para dar um certo efeito, um certo sentido aí ao que nós queremos, ok? Então aqui vamos para a questão. Nesse texto, no trecho, para participar desta missão, no último parágrafo, a expressão destacada refere-se ao fato de. A expressão destacada é desta missão. Essa expressão ela se refere-se ao fato de. A letra A é a alternativa correta. Colonizar Marte. Se a gente voltar um pouquinho no texto, o texto vai estar falando exatamente dessa situação. Sobre a colonização de Marte. Ok, pessoal? Então, o gabarito correto, a letra A. Para essa questão, pessoal, nós temos o descritor 20. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. O que significa uma exclamação? O que significa uma interrogação? O que significa reticências dentro de um texto? O que significa a repetição de uma palavra? O que é que o autor quis dizer repetindo tal palavra várias vezes? Então é sobre isso que o descritor trata. Então nós vamos aqui para a questão. O uso do termo toda no início de cada frase do texto serve para quê? A alternativa correta é a letra A. Enfatiza a ideia de universalidade. Ele está generalizando aí. Vamos voltar no texto só para a gente ter essa ideia.
Toda criança tem direito à igualdade. Toda criança tem direito a crescer. Toda criança tem direito a um nome. E por aí ele segue no texto repetindo a expressão toda. Então, a alternativa correta, enfatizar a ideia de universalidade. Temos agora o D21. Reconhecer o efeito decorrente do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos. Primeiramente, vamos entender o que é um recurso estilístico. Recurso estilístico, pessoal, ele serve para destacar algo que o autor ele quer falar dentro de um texto. Ele quer dar mais ênfase, ele quer destacar alguma situação. Seja ela uma emoção, seja para deixar uma frase mais bonita com o uso de alguns adjetivos, seja para expressar tristeza. O uso de figuras de linguagem é muito frequente como recurso estilístico. O uso de uma determinada pontuação para expressar o estado de alma dele, o estado de espírito dele, certo? Entre outras, e por aí vai. Só para a gente entender o que é um recurso estilístico. Então, nós percebemos aqui nesse texto que ele usa a repetição de uma expressão. É preciso e é preciso por várias partes do texto. Vamos para a questão. Nesse texto, a repetição sugere, quando ele fala lá que é preciso várias situações, nós temos aí a alternativa C, necessidade. A expressão utilizada, né, várias vezes, a repetição dela sugere necessidade. É o gabarito C, alternativa C, ok? D22. Reconhecer efeitos de humor e ironia. O que é que deixa um texto engraçado e o que é que deixa um texto irônico? Lembrando aí que a ironia é quando usamos uma palavra, frase ou expressão de sentido oposto ao que deveria ser empregado, ok? Então vamos ao texto. Foi você que fez isso, Natan? Só falo na presença da minha advogada. Vovó! O garotinho aí clamando pela avó dele. O humor desse texto está na alternativa D, no fato de o menino considerar a avó sua advogada. Ok, pessoal? Para o último descritor, pessoal, nós temos aí o D23. Identificar os níveis de linguagem e ou as marcas linguísticas que evidenciam locutor e ou interlocutor. Esse descritor, ele requer que nós tenhamos a habilidade de identificar o tipo de linguagem empregada dentro de um texto. Se é uma linguagem mais do dia a dia, se é uma linguagem mais formal, mais culta, baseada na gramática. Nós estamos falando aqui sobre variação linguística, ok? Então nós temos um texto, por mais respeito às bicicletas. Vamos aqui para o enunciado da questão. Nesse texto, o trecho: muitos especialistas defendem que a lógica do senso comum é inversa à realidade, no quarto parágrafo. Apresenta marcas da linguagem. Percebe-se aqui que nesse trecho aí que foi lido, é um trecho bem rebuscado. Então nós temos aí a alternativa C, é uma linguagem mais formal. Não é uma coisa coloquial, não é uma linguagem do nosso dia a dia. Ele utiliza aí termos ou algumas palavras que não estão no nosso dia a dia, ok? Ou que são pouco usadas em nosso dia a dia. Então a alternativa correta, a letra C, linguagem formal. Bem, pessoal, a aula de hoje foi isso, essa correção do simulado 2. Eu espero ter ajudado vocês aí a esclarecer algumas dúvidas sobre os descritores, né? Nas próximas aulas a gente vai tratar melhor cada descritor, tanto do primeiro simulado, do simulado 1, quanto desse simulado, e vamos trabalhando outras questões a respeito desses descritores todos, certo? Tenham todos uma ótima semana. Forte abraço.